Olá, me chamo Ana Vance, sou anarcofeminista, socialista libertária. Estão preparados para entrar no mundo da espiritualidade anarquista? Seja bem-vindo, meus diamantes, eu vou te dar um jeito novo de pensar a história da espiritualidade na humanidade. Na natureza, o convívio entre fêmeas e machos sempre foi algo muito complexo. O nível de testosterona nos machos que a natureza atribui a eles para auxiliar na caça e construção, transformou-os em uma máquina de violências, enquanto as fêmeas, que possuem um sistema físico mais complexo, tiveram que aprender a se proteger da violência dos machos de diversas maneiras. Desde o começo da humanidade, as mulheres vêm tentando se defender das violências impostas pelo masculino. Existe uma teoria que diz que antigamente a violência sexual dos homens sobre as mulheres era tão forte que não dava tempo nem delas menstruarem de uma gravidez para outra. Várias mulheres, tanto em conjunto mas também sozinhas, fugiram para as florestas para tentar escapar dos seus grupos. Na história da humanidade é difícil encontrar sociedades que mantinham respeito pelo feminino, e as poucas que existiram são chamadas sociedades matriarcais. O que define uma sociedade matriarcal é a participação ativa das mulheres na sociedade, ajudando nas decisões conjuntas. Não significa que elas mandavam em tudo, como nas sociedades patriarcais. Sociedades matriarcais possuem igualdade de gênero. Diferente das sociedades patriarcais que vemos hoje, ao qual os homens detêm o poder de 90% de tudo que engloba a organização política da sociedade. E enquanto as sociedades patriarcais possuem leis que limitam a liberdade da mulher, nas sociedades matriarcais, possuem um acolhimento tanto para homens quanto para mulheres, com poucas discrepâncias de gênero, mas essas sociedades foram muito raras e há poucas evidências de como elas realmente funcionaram. Devido ao alto número de violências sexuais que as mulheres sofriam, era comum que grupos de mulheres, ou mesmo sozinha, fugissem para longe. Sem a violência do estupro, elas começavam a menstruar, então surgiu o pensamento de que a menstruação era um castigo divino para essa atitude. E talvez seja daí que surgiu o imaginaria de bruxas que viviam sozinhas nas florestas, ou da mitologia das Amazonas, que representa metaforicamente essas mulheres que se uniram para fugir da escravização imposta a nós. Por mais que a violência contra a mulher fosse muito forte, ainda assim culturalmente é comum encontrarmos deusas mulheres em posição de poder, mas na prática as mulheres nunca tiveram tanto acesso ao poder quanto os homens. Eu ainda irei fazer um trabalho de resgate de mulheres que conseguiram status de poder apesar de todo o machismo. Com isso, a cultura patriarcal começou a tomar forma em todas as regiões do mundo e se tornar uma onda fixa com poucas brechas para uma horizontalidade social. A desejada anarquia. Não é à toa que o Chico Buarque escreveu Mulheres de Atenas. O ego humano busca a dualidade. O intuitivo humano é separar o simbolismo pela dualidade do bem e do mal, dia e noite, lua e sol, preto e branco, feminino, masculino. Então, no abstrato humano foi construída uma ideia de energia masculina e energia feminina, onde atribui a energia masculina o movimento, a viralidade, a ação, materialidade, força. Para o feminino atribuíram as características das emoções e imaginação, cuidado, delicadeza, abstratismo. Em si, essas características são neutras. O problema é quando começaram a atribuir papéis de gênero às mulheres para continuar oprimindo-as, mas sem a dor da consciência, através de filosofias baratas e absurdas. Nós vemos muitas culturas associarem o sol ao deus homem e a lua à deusa mulher, pois o sol se mantém do mesmo tamanho praticamente o ano todo, só mudando de menor para maior, enquanto a lua tem 4 fases que lembram a menstruação. A lua ilumina a noite, revelando os mistérios, enquanto o sol, que faz o dia, traz o calor e a constância. Essas analogias são bastante interessantes, e o taoísmo concluiu que a energia feminina é yin e a masculina é yang. Referindo-se a uma energia que existe em tudo no universo, tudo tem masculino e feminino dentro de si. Encontrar o equilíbrio entre essas duas forças nos dá habilidades de magnetismo pessoal, poder pessoal. Contudo, essa ideia dualista, misturada com essa ideia de Zaratustra de um deus bom e um deus mau coexistindo embaixo de um único deus homem, fez com que grande parte da religiosidade do mundo criasse papéis de gêneros. Antes, o que ficava no abstrato, que era concluído que havia no coração de todas as energias yin yang, agora os patriarcais, os líderes religiosos, os líderes políticos homens, usaram disso para definir papéis de gênero, ao qual as mulheres eram limitadas dentro da comunidade, sendo obrigadas a servirem aos homens. Aristóteles concluiu que mulheres eram muito emocionais e por isso não poderiam participar de coisas racionais como a política. E conforme foi passando o tempo, os papéis de gêneros foram cada vez mais cruéis para as mulheres. No judaísmo era comum mulheres serem vendidas caso elas fossem estupradas, se não soubesse lidar com a menstruação era apedrejada, e as violências culturais são inúmeras, e para não deixar o texto pesado, deixarem vocês fazerem essa pesquisa.
Vertentes budistas não permitiam que mulheres se tornassem Buda e diziam que a iluminação para as mulheres era inferior. Os homens do hinduísmo, islamismo, satanismo, todas essas vertentes foram bastante cruéis com as mulheres. No catolicismo eles foram ao extremo ao ponto de queimadas vivas, em público para causar o ódio contra o corpo das mulheres e assim os padres e políticos poderem sequestrá-las e fazerem o que quiserem com elas. E como nossa história política sempre esteve entrelaçada na espiritualidade, as leis e toda a cultura eram feitas a partir daquilo que viria da religião. Por isso tem comportamentos culturais que temos que combater. Quando vemos sociedades mais igualitárias, mais matriarcais, também vemos uma sociedade mais pacífica, enquanto sociedades patriarcais costumam ser bastante violentas. Muitas sociedades africanas e indígenas possuíam um respeito maior pelas mulheres, mas também era muito raro de se ver. Na Europa surgiu com mais força a maçonaria, bem na época do maior obscurantismo e violência contra as mulheres, que foi a caça às bruxas, porque a maçonaria é completamente formada por homens até mesmo na atualidade, algo que deveria ser inadmissível. A palavra bruxa é um termo pejorativo inventado na Idade Média, criada pelos padres para xingar mulheres que não eram católicas e que eles diziam que estavam endemoniados. Isso poderia ser para qualquer mulher mesmo que frequentasse a igreja, e fosse uma mulher boa. Se o padre queria o corpo dela para ele começava a chamá-la de bruxa, demônio, até todo mundo acreditar, e então ele poderia sequestrá-la e fazer o que quisesse com ela, com a aprovação da comunidade. Essa cultura desprotege as mulheres, deixando-as mais vulneráveis aos caçadores. A violência era tanta que nem o Papa deu conta depois que viu o tormento que se tornou a cultura do ódio, da misoginia que eles haviam planejado e executado tão bem, e até hoje tentamos combatê-la. As religiões patriarcais criaram uma mitologia que diz que a energia feminina é maliciosa, enganadora e traiçoeira, e por isso Deus castigou elas com a menstruação e com as dores do parto para fazê-las sofrer por ter escutado a cobra Satanás. Excluíram completamente qualquer tipo de divindade feminina existente, colocaram as mulheres em segunda categoria espiritual. E obrigaram elas a servirem a esses deuses. Os homens ricos burgueses se unem em grupos secretos para estudar aquilo que eles chamam de ocultismo. Como descreve o livro de Robert C. and Robert Anton, a trilogia Illuminam, ou no filme chamado A Skull and Bones, criado pela mesma loja maçônica Skull and Bones, que é formado por um monte de homens pilantras. O ocultismo era todas as religiões dos povos das florestas que foram proibidos de exercer a sua cultura religiosa e foram obrigados a serem católicos. Então esses burgueses maçons roubavam seus conhecimentos e tentavam reproduzir os seus rituais pagãos de forma secreta. Aleister Crowley, entre outros nomes, faziam parte desses grupos de homens que estudavam e tentavam praticar os rituais que eram feitos por esses povos oprimidos através de um resgate histórico. Contudo, esses homens só buscavam rituais para engrandecer os seus próprios egos. Eles não buscavam os conceitos e sabedorias dos povos das florestas e suas sabedorias coletiva, pelo contrário, sedentos pelo poder, usavam os rituais para conseguir coisas. Não eram rituais para se conectar com o divino dentro de si, mas sim para conseguir ganhar coisas para o seu próprio ego. Então esses grupos de homens estupravam mulheres em rituais absurdos, torturavam tentando imitar os rituais que eles achavam que eram feitos daquela maneira. Eles não buscavam rituais de união dos povos ou sabedorias ritualísticas que exaltavam a mulher a deusa, eles só buscavam rituais de benefício próprio para manter aquele sistema que tanto eles gostavam. E isso fez com que muitas mulheres que estavam atrás de uma nova forma espiritual de ver a vida acabavam caindo em covens de homens que abusavam delas. Vendo isso acontecer, muitos grupos começaram a perceber o que estava acontecendo e tanto homens e mulheres começaram a mudar a rota dos estudos ocultistas, e assim surgiu a Wicca, um grupo de pessoas que decidiram fazer uma religião para a deusa e através dessa religião fazer um resgate da cultura ancestral através da história da evolução da deusa dos 10.000 nomes, que são todos os arquétipos femininos de poder que foram destruídos pelos homens. A história da Wicca é fantástica e tem também vertentes mais tradicionalistas que fazem esse resgate da sabedoria da deusa dos 10.000 nomes, assim chamada para lembrar de tantas deusas esquecidas na história. Contudo, até hoje muitos praticantes da Wicca não entenderam o real objetivo da nascença dessa religião, que é a religião da deusa, feita para a deusa, e o deus fica em segundo lugar, a energia do masculino fica em segundo plano. Então os pensadores wiccanos como Scott Ganigan, que escreveu o livro chamado A Manual da Bruxa Solitária e A Bruxa Moderna, 2 livros de empoderar a espiritualidade das mulheres para que elas se relacionem sozinhas com a deusa sem a necessidade de um convém, e dando a elas o insight e a independência de que toda mulher pode se auto-iniciar na bruxaria, pois a relação dela com a deusa acontece no seu íntimo.
mostrando que a Wicca é uma forma de se conectar com a natureza para se religar com o seu lado feminino com a natureza, com o seu lado anima, seu lado selvagem feminino e trouxeram à tona o tema sagrado masculino e sagrado feminino. Essas duas energias masculino e feminino em equilíbrio trazem a paz, contudo estamos em uma era onde a energia masculina está muito forte, acima da feminina, o desequilíbrio causa o capitalismo e suas vertentes. O sistema patriarcal capitalista tem as características de uma organização com muita hierarquia, verticalidade, obscurantismo na justiça, monopólio, centralização de poder, ditaduras, militarismo, alto número de armamentos, prostituição, favoritismo aos homens, pornografia, trabalho infantil, escravização, vícios. Enquanto sistemas matriarcais, que é o anarquismo, possui as características de horizontalidade, autogestão, autonomia, união entre as pessoas e igualdade de gênero, muitos projetos sociais para crianças, muitas comunidades de base, é pacífico. No Brasil nós temos muitas religiões que estão tentando trazer a igualdade de gênero e o equilíbrio das energias femininas através do empoderamento da luz como a Umbanda. A Umbanda é a religião da cura, e quando foi intuída pelo Mídia Zélio Fernandino, teve como objetivo acolher as pessoas da comunidade com amor, através da sabedoria dos caboclos, resgatando a sabedoria ancestral para ajudar as pessoas das cidades e capitais, que são devoradas pelo capitalismo feroz. O espiritismo também é uma vertente espiritualista, mas por ser flexível mudou muito os seus pensamentos preconceituosos raciais e homofóbicos. Se dividiu em duas vertentes, os que seguem Edivaldo Franco, de direita, e os que seguem visões mais humanistas, que não aceitam as imposições preconceituosas da direita. Mas ainda vivemos na insanidade patriarcal, com poucas pessoas entendendo a gravidade que isso representa, a pobreza, as guerras, a falta de amor, o alto nível de depressão, a falta de estudo, a dificuldade de interpretação de textos, de se comunicar uns com os outros, o ódio, essas energias todas acumuladas é culpa do sistema patriarcal capitalista. O sagrado feminino nos chama para nos unirmos novamente com a natureza, com o nosso lado sensível, com a nossa razão emocional. Hoje nós falamos do amor livre, que foi o primeiro tema sobre inteligência emocional, iniciado pela linda anarquista Emma Goldman. Dizem que o sagrado feminino e o sagrado masculino devem estar equilibrados, porque se um estiver desequilibrado causa muito sofrimento. Contudo, eu nunca vi uma sociedade ao qual estivesse a energia feminina mais acentuada do que a masculina e que isso tenha causado algum tipo de violência social. Mas estamos posicionadas em um momento histórico difícil, pois muitos pensam que já saímos de sistemas opressores contra as mulheres e que hoje nós temos igualdade, principalmente aqui no Brasil, mas isso está longe de ser uma realidade. Com certeza temos a melhor Constituição do mundo e já conseguimos bastante vitórias, mas ainda estamos longe de uma igualdade de gênero, a cultura não mudou, e o ódio contra as mulheres implícito em tudo que engloba a cultura atual. Mulheres são acusadas, e injustamente e brutalmente acusadas. Por isso falamos de feminicídio, e esse ódio recaía às crianças, meninas e meninos, e vemos que as pessoas acham que educar é bater e castigar. Por sinal, falar de mulheres é falar de família, pois atualmente são as mulheres que cuidam das famílias, a renda financeira de uma mulher é 90% usada para cuidar de crianças. Já eu assumo que todas as mulheres são incríveis, são as mulheres que cuidam das crianças, que dão todos os seus salários para a família, seu tempo, seu corpo, para manter as crianças vivas. Ainda vivemos no sistema que é normal um cara chamar uma mulher de vadideia na televisão e isso não ser considerado crime. É comum vermos homens fazendo vídeos para falar o quanto as mulheres são traiçoeiras e achar isso norma. Vivemos num mundo ao qual é dito como justo bater em uma mulher que trai ou que fez algo errado. Então, mulheres, sejam como lobas, olhem com carinho para as outras mulheres, além do superficial, olhem com um olhar espiritual, que compreende a história da humanidade e sabe identificar como os corpos são tratados diferentemente dentro do capitalismo. Ajude as crianças da comunidade o quanto vocês puderem, facilite a vida de uma mulher. Faça uma digna retribuição de renda, contribua com a comunidade, e com sua família, faça doações de alimentos, ajude no que pode, principalmente se você for homem, pois infelizmente você está com uma dívida social desde o dia que você nasceu. A mulher é o portal da vida, possui um sistema corporal mais complexo, e por isso precisaria de mais cuidados, atenção e proteção dentro da sociedade selvagem cheia de caçadores, mas o que vemos é ao contrário, é um sistema que deixa as mulheres cada vez mais vulneráveis para serem presas fáceis de homens proletariado ou de homens muito ricos. Então o sistema trabalha para gerir a miséria das famílias para que empresas de tráfico humano consigam atrair mulheres adolescentes para a prostituição, horas através do sequestro bruto ou através de falsas promessas de emancipação financeira.
Não somente mulheres pobres são sequestradas por estarem vulneráveis no sistema, mas também mulheres ricas. Existem diversas empresas que sequestram mulheres ricas, pois tudo no sistema capitalista tem valor e preço, desde a unha do pé aos fios de cabelo. Cada pedaço do seu corpo tem um preço e por isso você precisa saber o seu valor e tomar cuidado. Nem tudo está perdido se mudarmos a cultura e a visão sobre as mulheres, sobre o que é ser mulher, que é simplesmente ser uma pessoa com um corpo e que por isso merece mais espaço social para expressar suas opiniões e ideias com dignidade, e temos que formar uma nova visão de espiritualidade mais inclusiva, racional, flexível. Essa pode ser a chave para mudarmos essa cultura e então fazermos da paz, da harmonia, do amor, nossa prioridade. Obrigada por assistirem até aqui. Compartilhar, comentar e curtir ajuda a expandir essa discussão. Até mais, meus diamantes!